Senhores e senhoras, senadores e senadoras, nada mais se parece a um Saquarema do que um Luzia no poder. Eu atribuía esta frase a Oliveira Viana, porque através dele a conheci. Mas depois recebi uma explicação mais detalhada de um assessor aqui do Senado, e a frase vem da época do Império. Ela é mais antiga. E eu me reporto a esta frase por dois motivos. Por uma discussão que fui ter nas Minas Gerais, a convite do deputado Celinho, do PT, e de Rogério Dias, sobre o salário mínimo regional e sobre as novas medidas anunciadas pelo governo federal. Nada mais se parece a um Saquarema que um Luzia no poder. O nosso governo federal anuncia o aumento do superávit primário. Aliás, com um corte orçamentário que deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, que corresponderia a uma redução dos juros. Li agora há pouco um artigo do economista Amir Cair, secretário das Finanças da Prefeitura de São Paulo, e que lá no passado, lá atrás, uma época, assumiu um cargo de chefe do meu gabinete de deputado estadual no Paraná. E o Amir raciocina sobre isto. Não cairão juros porque o Banco Central está a serviço do capital financeiro. E esta medida associada, por exemplo, ao veto da presidenta Dilma, ao aumento concreto do salário dos servidores, são barretadas, aceno ao capital, aos rentistas, que lucraram no último ano. Tenho fontes diversas para avaliar esse lucro. Tenho uma do IPEA de 260 bilhões de juros. O Amir fala em 226 bilhões durante o último ano. Esse último ano deve contabilizar os meses desse ano também. E eu não vejo firmeza nas mudanças. O discurso do ministro Manteiga não é ruim, mas as medidas são homeopáticas e as sinalizações são sinalizações para o mercado e não sinalizações para o país. A presidenta quer o apoio do Congresso Nacional nas suas medidas. Eu gostaria de apoiar medidas que atendessem aos interesses do Brasil e não de conserto de uma crise sob a perspectiva do mercado financeiro. Mas o assunto que quero me referir ainda é esta reunião que tivemos em Minas Gerais, um ciclo de debates sobre o salário mínimo regional. Fui convidado porque implantei o salário mínimo regional no Paraná. Aliás, o salário mínimo regional do Paraná é o mais alto do país. E quando eu estava para implantar o regional paranaense, escutava por parte da FIEP, de alguns setores do comércio e da indústria, as críticas mais disparatadas. O salário mínimo regional vai desempregar as empregadas domésticas, vai provocar o desemprego em massa. O salário mínimo regional desestrutura a economia. Aliás, com a devida redução sociológica, as mesmas críticas que lá no passado se fizeram contra a abolição da escravatura. As mesmas críticas contra a redução da jornada de trabalho para as 40 horas que nós estamos tentando hoje. Mas eu não precisava discutir a questão do mínimo regional. O mínimo regional do Paraná incorpora a cada ano, ele foi criado em 2006, junto com a inflação, a produtividade. E foi a falta da inclusão da produtividade que levou os Estados Unidos ao desastre. Congelamento do salário dos trabalhadores, empréstimos de longo prazo e juros altos, até que ninguém conseguia pagar mais o empréstimo que devia e a economia norte-americana cai como um castelo de cartas. Parece que os Luzias
no poder hoje, no Brasil, repetem o veso ortodoxo dos saquaremas. E medidas corajosas deixam de ser tomadas, embora vez por outra apareça um discurso realmente progressista, que não é acompanhado concretamente por medidas econômicas. Foi duro o jogo em Minas Gerais. Quando fui convidado, eu me recordei da veemência aqui no plenário do Senado dos nossos companheiros do PSDB contra o congelamento do salário mínimo da Dilma. E pensava eu, lá nas Minas Gerais, terei essa mesma veemência a favor de um piso mínimo regional, que Minas não implantou até hoje, implantado no Paraná, pelo Luiz Henrique em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, se não me engano também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas em Minas não. Mas a oposição era terrível. Uma representante do governo vai à tribuna e diz ao conjunto de trabalhadores: imaginem vocês, se vocês tiverem que pagar R$2.000 para uma empregada doméstica, jamais poderão ter uma empregada doméstica. Falácia absoluta. O piso mínimo regional no Paraná, que é o mais alto do Brasil, dá uma empregada doméstica um salário mínimo de mais ou menos 660, se bem me recordo, jamais R$2.000. E por outro lado, se alguém não puder pagar uma empregada doméstica, não tem nisso justificativa para restaurar o regime da escravidão no Brasil. Nós podemos avançar de forma extremamente concreta com o salário mínimo regional em todos os estados do país. Senadora Thaídes, o salário mínimo regional abriga apenas os trabalhadores não sindicalizados, os que não têm a oportunidade de um dissídio coletivo por um órgão de representação da sua categoria, e não atinge os funcionários públicos, que têm os seus salários fixados por um ato jurídico complexo, com a participação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sanção do Poder Executivo. Então, as prefeituras ficam fora. E nós sabemos que muitas prefeituras paupérrimas do Brasil têm um número enorme de funcionários, quase que com a função de um Bolsa Família, porque nos municípios não existe atividade econômica alguma. Nisto não se mexe. Não se mexe nos sindicalizados. Mas em Minas, de repente, me aparece um cidadão que se dizia representante da força sindical, dizendo: não acenem com a felicidade que não virá para os trabalhadores mineiros, porque o mínimo regional é rigorosamente impossível. No Paraná, eu ouvi esta mesma conversa durante todo o período de implantação do nosso mínimo regional. E ele está implantado. E ele foi um sucesso. Agora, junto com o mínimo regional no Paraná, fizemos algumas compensações. Por exemplo, microempresa, senadora Thaídes, não paga imposto algum no Paraná. E as pequenas empresas pagam cerca de 2% do seu movimento. Os trabalhadores mais pobres têm energia elétrica gratuita, compensada pelo Estado, não pela nossa companhia de energia. E a água e o serviço de tratamento de esgoto têm uma tarifa social de R$5 pela água e pela coleta e o tratamento de esgoto das famílias mais pobres. A luz gratuita garante o banho quente no inverno, garante a lâmpada acesa num final de tarde para que o filho de um trabalhador possa cumprir os deveres da escola. Quem paga, paga o erário. É caro, não é barato. Porque o que o erário investe na energia elétrica economiza no posto de saúde, nas pneumonias e nos problemas decorrentes da falta absoluta de uma geladeira, por exemplo, para a preservação de alimentos. No Paraná, nós conseguimos, para os agricultores que resolvem plantar aquilo que é carente no Brasil, como o trigo, recebem o seguro integral por parte do governo federal e do governo estadual. E nós evoluímos com essas políticas de uma forma extraordinária. Quando reduzia a zero o imposto das microempresas, diziam: o governador quer acabar com a arrecadação. Não, Thaídes. O custo da máquina arrecadatória
é muito maior do que o que se arrecada de uma pequena empresa. E o pequeno empresário posto em sossego, sem a pressão do fisco estadual, se capitaliza e gasta no mercado formal. Nos grandes estabelecimentos comerciais, com a compra da geladeira, da televisão, dos bens de consumo durável, que acabam entrando no círculo virtuoso da arrecadação e dos investimentos públicos em educação, em saúde e em infraestrutura. Pois muito bem. Deu certo no Paraná, por que a oposição do governo de Minas Gerais? E por quê? Os estados brasileiros, todos eles, não estabeleceram o seu salário mínimo regional. No Paraná, o governo que me sucedeu já abandonou a política inicial, porque corrigiu o salário mínimo que nós havíamos estabelecido em 6,6%. Esquecendo a produtividade, corrigiu só com o processo inflacionário, quando o aumento deveria ter sido, no mínimo, de 14,6%. É uma regressão. Mas o que se pode dizer do PSDB e do nosso governo federal a respeito dos seus comportamentos na economia? São exatamente o mesmo comportamento. É a submissão à ortodoxia. A diferença é que existem algumas políticas sociais por parte do PT, que são implementadas na realidade. Mas a política econômica é de absoluta submissão à ortodoxia. Nada muda, tudo como dantes no quartel de Abrantes. E cada vez mais me convenço que nada mais se parece a um Luzia do que um Saquarema no poder. Obrigado, presidente.